É completamente injusto ter que lutar para poder estar vivo, né? Oi, eu sou Renascido, seu artista, quadrinista e pessimista favorito. Seja muito bem-vindo. Só não repare na bagunça, tá bom? Ontem, enquanto li um livro de romance arquiliano, uma coisinha ecoou nos meus 2 neurônios funcionais. Por que ainda existe homofobia? Ai, Renato, pela igreja, né? Olha, não me leve a mal, mas às vezes eu não sei se você é burro ou ingênuo. O ódio e o preconceito sempre foram e sempre serão ferramentas políticas. Para exemplificar, vou usar algo que estudamos muito mais na escola: o racismo. E se acalme, ok? Primeiramente, eu sei que eu sou branco e este não é o meu local de fala. E eu sei que o racismo tem muitas nuances além apenas do preconceito que temos hoje em dia. Eu apenas irei usá-lo de exemplo para explicar por que preconceitos são motivos políticos, são motivações políticas. E embora na escola você aprenda que o sequestro e a tortura de pessoas não brancas se baseava por acreditarem que eles eram inferiores, bom, não era bem assim. Na verdade, pouco importa se eles acreditavam ou não que as pessoas pretas eram inferiores. O que realmente era relevante é que, ao inferiorizar estes povos, os europeus tinham poder político sobre eles. Então, primeiro se caçava, sequestrava, torturava por razões políticas e econômicas, e depois, aí sim se justificava, usando de pseudociências como frenologias, ou então como uma crença, uma fé, alguma história mitológica que as pessoas de África eram inferiores. Isso, inclusive, se perpetua até hoje. Se você for alguém politicamente informado ou religioso, deve saber que Marco Feliciano diz que os africanos vêm de continente ancestral amaldiçoado e que por isso os africanos eram amaldiçoados por serem descendentes de Cã no livro de Gênesis. Pois bem, agora que já dei uma explicação melhor de algo que você entende melhor, porque provavelmente foi algo que lhe foi apresentado no ensino médio e no ensino básico, eu posso me aprofundar um pouquinho mais sobre como razões políticas originam os preconceitos. A pequena tese do ensaio de hoje pode ser resumido em: a homofobia não existe pela religião. A religião apenas reforça ela com bases políticas. Em geral, a homofobia e o machismo se criam a partir da mesma base: o controle de corpos para a produção de trabalhadores. Para os reais capitalistas, nós, da classe proletária, somos vistos apenas como animais. Nossa serventia é única e exclusivamente para o trabalho braçal e a procriação, para gerar mais números, obviamente. Temos que enxergar que o capitalismo, quando se trata de pessoas de classes julgadas inferiores, busca única e exclusivamente mão de obra barata, independentemente de como ela seja feita. Por isso, questões como aborto são tão proibidas de serem faladas. Inclusive, este mesmo sistema que nós vivemos acaba sendo extremamente preconceituoso com PCD, crianças e idosos pelo mesmo motivo. Afinal, crianças e idosos não podem trabalhar e gerar lucro. Já PCDs, os que podem trabalhar, geram um custo para a empresa que, mesmo que não seja alto, eles não querem gastar, como a acessibilidade, folgas remuneradas em dias de tratamento, caso seja algum tratamento com cura, ou então até mesmo dias que a pessoa não pode ir para o trabalho porque a deficiência dela acabou atrapalhando de alguma forma. Mas bom, eu sei que eu falo muito isso, mas isso é assunto para outro vídeo. No capitalismo, o poder precisa do controle de massas. E para a construção de massas, precisam que as massas se multipliquem. E claro, se você somou 1 mais 1, deve ter percebido que para gerar um aumento nessas massas, é necessário que as massas que já existem produzam mais filhos. Obviamente, controlar o sexo por prazer, independentemente se ele é homo ou hétero, faz com que todo sexo seja para a reprodução. Então a homofobia só existe por conta do capitalismo? A resposta é: depende. Sei que você está confuso agora, mas eu posso explicar. Em sua tese, um breve resumo da homofobia do Ocidente, o professor universitário e pedagogo Warren Bloomfield
diz que no século IX a.C. já existia leis contra pessoas LGBT em Roma, antes mesmo que a religião cristã fosse a base religiosa de Roma. Ou seja, a homofobia, mesmo que não fosse chamada assim, afinal não se tinham definições atuais de gênero e sexualidade, já existia antes mesmo do capitalismo fundado como é hoje. Em menor escala e em alguns locais específicos, partes por razões religiosas e partes por razões econômicas pré-capitalistas. Porém, a homofobia como existe hoje é puramente pelo capitalismo. A religião passou a ser usada apenas como uma forma de defesa das ideias preconceituosas que já existiam. Ai, Rê, eu não tô entendendo bolhufas. Certo, eu sei que tudo tá muito confuso. Então pega seu caderno da Tilibra, porque de agora em diante irei falar sobre história, sociologia, política, filosofia, economia e talvez algumas coisinhas a mais. Vamos partir no ano de 313 d.C., quando o imperador Constantino, por movimentos políticos, concedeu a liberdade dos cultos religiosos de base cristã. Após pularmos alguns anos, em 380 d.C., o imperador Teodósio I proclamou o cristianismo como religião oficial do Estado romano. Ao mesmo tempo que isso acontecia, embora não tivesse o capitalismo como é hoje, já se tinham algumas formas de economia em Roma. E lá, eles também buscavam o controle de corpos de trabalhadores, e principalmente dos escravos. Por esta razão, relações homoeróticas e homoafetivas foram proibidas a partir do século IX a.C. E, com a chegada do cristianismo, os romanos pegaram as passagens que falavam sobre procriação, que era algo sagrado e divino, para justificar essas proibições das relações homoeróticas, criando um grande tabu e estigma que se arrasta até os dias de hoje. Quando isso chega no continente americano, anos depois, já com o capitalismo bem estruturado e se aproveitando das bases religiosas, inclusive mudando o significado de passagens bíblicas para terem maior fundamento do preconceito com a fé, os povos indígenas e africanos que não tinham preconceito algum, já que sua base religiosa e econômica era outra, foram perseguidos e mortos, não apenas pelo óbvio racismo e a visão que eles tinham de tratá-los como escravos, mas também por uma coisa que eles chamavam de condutas imorais. Talvez, pela mistura de vários preconceitos juntos, as mortes e perseguições a esses grupos eram brutais. Existem registros de pessoas LGBT dessa época que eram queimadas e explodidas de forma sádica. Isso virou algo tão disseminado e normalizado que até hoje existem pessoas que acham justificável matar, bater, prender e até mesmo tentar curar pessoas não hétero, tratando como se fosse uma doença. A homofobia foi algo tão bem embasado que foi completamente esquecido por anos que ser homossexual era completamente comum antes dos povos romanos. Inclusive, era extremamente normalizado e até romantizado na Grécia. Atualmente, por conta de tudo isso, a homossexualidade ainda é ilegal em 64 países. Felizmente, é um número inferior ao ano de 2016, que eram 73 países. Já coisas básicas como casamento são permitidas em apenas 34 países. Inclusive, mesmo com a criminalização da homofobia, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans e travestis. Fora que, até hoje, não temos certeza de quantos por cento das pessoas se declara da comunidade, pois isso foi algo que só foi inserido no censo em 2019 e divulgado apenas em 2022. E sabemos que muitas pessoas mentiram por medo. Ser uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+, até hoje é ser uma pessoa que luta e que tenta ser o máximo politizada possível, não por opção, mas para se defender. É saber que ir no mercado pode fazer você apanhar simplesmente por andar na rua ou se vestir da forma que se expressa mais. Nós não lutamos apenas para viver, mas muitos lutam para sobreviver.
Bom, galera, é isso. O papo foi bom, espero que tenham gostado. Mas eu vou indo ali. Depois a gente marca um café com desenho, beleza? Tchau!